Você vive para agradar os outros. Por isso sua vida não prospera. Porque você vive com medo daquilo que as pessoas acham, daquilo que as pessoas vão pensar a seu respeito, caso você decida por A, caso você decida por uma atitude B. Mas sabe por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque você não conhece um princípio bíblico chamado individualidade. A individualidade, quando nós não estamos conseguindo expressá-la, quando nós não estamos conseguindo viver a nossa individualidade, é porque existe um problema na nossa identidade. Então você precisa primeiro saber quem é você, se conhecer, para que você possa aplicar na sua vida o princípio da individualidade. E no vídeo de hoje, você vai aprender que este é um princípio bíblico para aquelas pessoas que desejam crescer, desejam prosperar na vida. Pois se você não cumpre este princípio, que já está escrito na Bíblia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não entender que você primeiro precisa se amar, se você não entender que primeiro você precisa se respeitar, que você precisa se conhecer, amar a si próprio, para só então, na mesma medida, poder amar o outro, respeitar o outro, entender o outro, você não irá prosperar, você irá sofrer. E por conta disso, tem muitas pessoas em depressão, porque elas vivem a vida do outro, elas querem ajudar o outro, elas querem resolver o problema do outro, mas elas não param para resolver os seus próprios problemas. Elas não param para olhar para dentro de si mesmo. Elas querem conhecer sobre a vida do outro que está se passando para ajudar, mas ela não se ajuda a si próprio. Por conta disso, tem muitas pessoas doentes. Mas no vídeo de hoje você vai aprender, e eu já quero pedir a você que não se esqueça de compartilhar esse vídeo no final. Compartilhe esse vídeo a fim de que muitas pessoas possam aprender a entender esse princípio que, sabe, tem trazido vários problemas emocionais para as pessoas que não têm seguido, que não têm respeitado esse princípio que é bíblico sobre as nossas vidas. Então eu já quero explicar para você aqui, dar o conceito do que é individualidade. A individualidade é um conjunto de atributos que distingue uma pessoa da outra. São gostos, personalidades que fazem você ser quem você é. E quando você entende que você é uma pessoa única e exclusiva na Terra, você começa a entender a sua identidade. Não existe ninguém como você. Não existe um DNA igual ao seu. Não existe um polegar aqui, essas marcas do polegar igual ao seu, igual ao meu. Nós somos únicos, não existe outra pessoa igual a nós. Por conta disso, você precisa entender que você tem gostos, habilidades, personalidades diferentes de outras pessoas e você também tem uma história. Cada pessoa tem uma história de vida. E são as nossas histórias, as nossas vivências, o nosso meio familiar que formaram toda a nossa personalidade e que fez você ser quem você é. E se existe algo em você que você vê que precisa ser melhorado, você deve investir nisso. Mas saiba que você tem a sua própria personalidade. Você é um ser único, exclusivo, criado por Deus. E nós vemos este princípio lá em Gênesis. Quando Deus criou Adão e Eva, então Deus disse a Adão que era para Adão cuidar da terra e que Adão colocasse o nome em todos os animais. E assim todos os animais têm seus nomes. Como você sabe, até as plantas têm os seus nomes. Se Deus colocou a individualidade, inclusive em toda a criação, quanto mais em nós, seres humanos, que somos a criação perfeita de Deus. Somos a criação que Deus tanto esperava. Então você, meu amado, saiba que você é amado do Senhor. Saiba que você é filho de Deus. Saiba que você é escolhido para viver uma vida abençoada. E saiba que Deus te escolheu do jeito que você é para te entregar uma missão aqui na Terra. Ele te escolheu na sua forma para trabalhar em você o propósito divino para que você possa viver uma vida plena, uma vida feliz e uma vida vitoriosa. Por muitas pessoas não entenderem individualidade, nós vemos às vezes pessoas se comparando umas com as outras. E a comparação é algo terrível. Às vezes tem gente que não se compara, mas às vezes compara o filho, compara alguém, né? Fica comparando as pessoas umas com as outras. Quando na verdade nós devemos trabalhar as qualidades daquela pessoa e ajudá-las também nas suas limitações, para que essa pessoa possa desenvolver melhor as suas habilidades, possa desenvolver melhor o seu propósito, a sua missão. Você vê que Deus nunca fez comparação na Bíblia. Deus vai ali no nosso problema e trabalha conosco como filhos aqui na nossa
particularidade. E é assim que nós devemos fazer. Nós devemos trabalhar na particularidade de cada um, sem comparações, porque quando a gente compara, nós estamos atrapalhando a pessoa que a gente, por hora, queria ajudar. Você também está se atrapalhando quando você se compara com outras pessoas. Você precisa entender que aquela pessoa tem uma história e você precisa entender que você tem a sua história. Aquela pessoa teve algumas coisas na vida que você não teve, você teve algumas coisas que ela não teve, e que isso formou a capacidade de alguém de ter algo, de obter alguma habilidade, de conquistar alguma coisa, algumas em um tempo mais curto, outras em um tempo mais longo. Então você precisa entender, compreender a sua história para que você possa trabalhar na sua individualidade aquilo que Deus quer que você faça. Então você pode estar me perguntando como conhecer sobre a individualidade pode me fazer prosperar. Como ela é um princípio bíblico? Ela é um princípio bíblico quando você se lembra daquilo que eu já te falei no começo. Deus nos fez únicos e exclusivos. O meu DNA é diferente do seu. A minha história é diferente da sua. Deus criou várias pessoas. Você vê aqui na Bíblia nenhuma história repetida. Não existe história de profetas, de heróis da fé repetidos. A cada um Deus escreveu uma história. Então, a individualidade é um princípio bíblico. Nós vamos ver aqui também no livro de Romanos, o apóstolo Paulo dizer que todos nós somos diferentes, somos membros de um corpo, ou seja, unidos nós formamos o corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo, mas separado nós somos membros diferentes com funções diferentes. Então o apóstolo Paulo vai dizer, alguns têm o dom da palavra, o outro tem o dom de dar conselhos, o outro tem o dom de cantar, o outro tem o dom da profecia. Então quando isso está explícito na palavra, nós podemos ver que é um princípio bíblico onde Deus está nos dizendo, através da sua forma de agir, através da sua forma de trabalhar, que Ele tem um propósito diferente para cada pessoa. Cada pessoa é única e exclusiva para o Senhor. Então, se você está gostando desse vídeo, eu já quero pedir a você que deixe a sua curtida, irmãos. Quando você curte, o YouTube entende que esse vídeo ele é bom, ele é legal e ele vai entregar para mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse canal. Também nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos. Já estamos bem pertinho. Eu quero contar com a sua ajuda compartilhando esse vídeo, se inscrevendo se você ainda não é inscrito. Assim também você receberá a notificação de novos vídeos quando estiverem aqui disponíveis no nosso canal. E você agora pode estar ainda assim sem entender. Por que isso pode me fazer prosperar? Por que conhecer sobre a individualidade vai me fazer prosperar? Não fique se comparando com outras pessoas, porque isso te paralisa. Ao invés de você dar um passo à frente, faz com que você fique ali parado, somente no âmbito da comparação. E isso é contrário à vontade de Deus. Deus quer que você avance, mas se você ficar se comparando com outras pessoas, você vai entrar em um ciclo de perfeccionismo em que você nunca vai conseguir fazer, executar aquilo que precisa ser feito. Existem também muitas pessoas que não impõem limites para o outro, faz tudo que o outro quer. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma pessoa na Bíblia que não fez isso, foi Daniel. Quando Daniel foi levado junto com seus amigos cativos ali na Babilônia, o rei Nabucodonosor queria que todos se alimentassem do mesmo alimento e Daniel disse não. Então Daniel se impôs. É claro que ele fez isso estrategicamente, porque ele estava diante de uma autoridade, né? Então ele sabiamente conversou, fez um pedido, fez uma proposta, pediu ao funcionário, né, do rei que observasse ele ali os 10 dias comendo do alimento diferente. Por quê? Daniel, ele impôs um limite. Ele sabia que aquela alimentação era formada, era feita de um jeito que contaminava o seu povo, a sua crença, o povo judeu. Era feito de forma que o povo judeu já tinha suas regras que não poderia comer um alimento que fosse feito daquela forma. Então, para não contaminar o seu corpo, ele colocou limites. Mas tem pessoas que não, aceita tudo que o outro fala, ela aceita, mesmo sendo contrário à sua vontade. E isso você entra na passividade. A passividade tem trazido problemas espirituais na sua vida, tem trazido atraso na sua vida por causa da passividade. A passividade, irmãos, é quando você não respeita a sua individualidade. E aí você aceita tudo que os outros falam. Mesmo que você não gosta, mesmo que você não concorda. Não estou falando de uma pessoa que não tem sabedoria para um diálogo. Não é isso. Eu estou falando de algo para você, algo para a sua vida. Você quer ir por esse caminho.
Mas tem alguém sempre te dizendo que tem que ir por aquele. O Espírito Santo está te conduzindo, querendo te levar por esse caminho. Mas para não desagradar a outra pessoa, você desagrada o Espírito Santo, né? Para não desagradar a outra pessoa, você vai por aquele caminho. Porque aquela pessoa disse que aquele caminho é o melhor. Não estou falando de ouvir conselhos. Eu estou te falando de quando você não ouve, de quando você não ouve a si próprio, de quando você não se conhece, o seu gosto, você não sente paz naquilo, você não está bem naquilo, mas você quer ir por aquele caminho somente para não desagradar as pessoas. Você não impõe limites. Muitas vezes as pessoas te tratam mal e você continua aceitando esse tratamento. Às vezes esse tratamento está dentro de casa, mas você acredita que você precisa aceitar. E Deus não quer que você aceite. Deus não quer que você aceite ser maltratado. Porque o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos: olha, quando vocês entrarem em uma casa, entrarem em uma cidade, e vocês não forem bem recebidos, sacudam os seus pés ali, naquela cidade, na porta daquela cidade. Jesus não quer que você seja mal recebido e maltratado por ninguém. Este é um princípio da individualidade que está aqui na Bíblia. Irmãos, o princípio não é como mandamento que está assim escrito, ó, não aceite. Não é isso. Os princípios bíblicos nós encontramos na forma como que Deus age, na forma como Deus trata, na forma como está escrito a Bíblia, na forma como as coisas são feitas a partir de Deus, das decisões que o Senhor toma. É que nós vemos os princípios pelo qual Ele agiu, é o motivo pelo qual Deus fez as coisas. E sabe por que muitas dessas coisas acontecem? Porque tem pessoas que não sabem quem são. Elas estão com problema de identidade. Elas não sabem que elas são formadas como corpo, alma e espírito. E que essas três partes que formam o ser humano precisam ser cuidadas. Então você não pode permitir que outros ou outras coisas venham agredir a sua individualidade no corpo. Você não pode permitir que outros ou outras venham agredir a individualidade da tua alma, os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções. Você precisa se importar com isso. Ninguém pode estar se importando, e você que devia estar se importando, às vezes não está se importando consigo mesmo, não está tendo autocuidado. E Deus está olhando, e Deus está observando. Te criei como filho, e você não tem se valorizado, você não tem valorizado essa criação de Deus. Eu te criei, e é isso que Deus está dizendo para você. Valorize a criação que eu fiz, você é meu filho amado. E Deus quer que você tome essa atitude. Tem muitas pessoas que elas não conseguem simplesmente dizer um não. Estão sendo agredidas. Estão sendo agredidas nas suas emoções. Como eu disse no começo desse vídeo, estão procurando agradar os outros, estão procurando resolver os problemas dos outros e estão esquecendo de si mesmo. É muito importante nós amarmos o próximo, cuidarmos do próximo, é um princípio bíblico. Mas antes de tudo, não quebre o princípio da individualidade. Comece agora mesmo a encontrar a sua identidade em Deus. Saiba que Deus te escolheu para você ser vitorioso, próspero, abençoado. E você não pode aceitar menos do que isso, porque se você não aceitar aquilo que Deus te chamou para ser, você estará abrindo mão de ter uma vida vitoriosa e Deus não poderá fazer nada. Porque Ele está te dizendo que te chamou, que te escolheu para ser vitorioso nessa terra. O que você precisa encontrar é um propósito, é a sua missão. E você vai encontrar isso olhando para si mesmo. Aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você gostaria de resolver, aquilo que você gostaria de mudar. São essas coisas que você vai olhar para dentro de si e ver o teu chamado, a tua missão e encontrar a tua identidade, respeitando a sua individualidade em todas as decisões que você tomar e onde quer que você esteja. Você jamais vai aceitar estar em um lugar onde você não é bem-vindo. Você jamais vai aceitar ser maltratado por alguém quando você aprender a se amar, a se respeitar. E também, nunca mais você vai deixar de gastar um tempo com você mesmo, porque você precisa ser cuidado. E essa pessoa que precisa cuidar de você, em primeiro lugar, é você mesmo. Amém? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Curta aí agora mesmo. Compartilhe, irmãos, com as 5 pessoas em todos os grupos, porque todo mundo precisa conhecer essa palavra. Amém? Se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho e nós já vamos orar. Vamos orar pela sua vida, vamos orar para que o Senhor nos ajude a entender, a compreender esse princípio, para que nós possamos sim prosperar em todas as áreas da nossa vida. Amém? Espírito Santo de Deus,
Eu quero, Senhor, te agradecer por essa palavra, por esse entendimento, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos formou, Senhor, únicos, exclusivos, com um propósito, com uma missão, Senhor, nessa terra. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, porque Tu colocou em nós o princípio da individualidade. Tu colocou em nós, Senhor, o desejo, Senhor, de cuidarmos, de nos amarmos, para que possamos, Senhor, estar tão bem ao ponto, Senhor, de cuidarmos de outras pessoas, de ajudarmos outras pessoas a encontrar, Senhor, o seu caminho, o seu propósito, a sua missão, Senhor, diante da Tua palavra, dentro da Tua palavra. Obrigada, Senhor, por falar conosco nessa tarde. Eu oro por esta pessoa, Senhor, que se encontra agora em depressão. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que se encontra agora triste, perdido, Senhor, em desalinhamento contigo. Que essa pessoa, Senhor, possa se alinhar, Senhor, possa encontrar, Senhor, a Tua presença, possa encontrar, Senhor, a Tua vontade para ela. Que essa pessoa, Senhor, possa se encontrar, olhar, Senhor, para si mesmo e tomar uma atitude hoje, Senhor, de amor próprio, de autocuidado. Eu te peço isso, Senhor. Ajuda essa pessoa, dando forças a ela, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e até o próximo devocional, se Deus quiser.